E Crespo foi demitido pelo São Paulo na tarde dessa segunda-feira, algo absolutamente surpreendente. Quero usar esse vídeo para contar bastidores da dispensa do técnico argentino e também os alvos do São Paulo para substituí-lo. Para começar a contar que Crespo cai por conta de uma série de pequenos problemas. A escalação de Luan na eliminação contra o Palmeiras no Campeonato Paulista 8 dias atrás seguiu repercutindo muito mal. O pós-eliminação também não foi bacana, ele deu 3 dias de folga e treinos extremamente curtos na semana passada, o que incomodou a diretoria do São Paulo. Relação do Rui Costa com o Crespo não era das melhores. Rafinha também chegou ao São Paulo recentemente batendo de frente com o treinador. Rafinha se incomodou demais com declarações relacionadas à briga do São Paulo para fugir do rebaixamento. Por falar em entrevistas, Crespo também colecionou pequenos problemas com jogadores, entre eles Lucas Moura. Recentemente, o Crespo afirmou que em sua época de jogador atuava até com neve. Hoje, tem atleta reclamando de atuar em gramado sintético como o Lucas Moura. O Alisson, que deixou recentemente o São Paulo, ficou muito irritado com o Crespo e usou suas redes sociais para felicitar, para comemorar a saída do treinador argentino. Crespo que também não era bem avaliado pelo Ferreirinha e pelo Cédric. Pois bem, só para completar, queria contar um bastidor. O Crespo e seu empresário eram bem mal avaliados no São Paulo pela insistência na contratação de atletas argentinos. O Crespo não gostou de vários dos reforços que chegaram na temporada de 2026. Amigos do All Sport, muito boa noite para vocês. Gabriel Sá aqui com informação exclusiva. Roger Machado é o novo técnico do São Paulo. O acerto foi encaminhado na noite desta segunda-feira após a demissão de Hernan Crespo. Roger Machado chega terça-feira, no caso amanhã pela manhã, na capital paulista e dará o treino 4 horas da tarde na Barra Funda, sua primeira atividade como técnico do São Paulo. Já estará no banco de reservas no jogo contra a Chapecoense essa quinta-feira, 8 horas da noite no Canindé, pelo Campeonato Brasileiro. Roger Machado, novo técnico do São Paulo, aceitou então essa proposta. Ele estava livre desde setembro do último ano, de 25, após deixar o Internacional, e foi bancado principalmente por Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, que já trabalhou com Roger Machado no Grêmio há algumas temporadas, bancou completamente a contratação do Roger. Houve um certo receio inicial da alta cúpula pela rejeição da torcida, mas está bancada então a contratação de Roger Machado, que assume a equipe do São Paulo. Contrato até o final deste ano apenas, que é o fim da gestão Maciza aí também. Contrato curto, entre aspas, né, até o dia 31 de dezembro de 2026. Roger Machado assina com o São Paulo, vai ganhar menos do que ganhava o argentino Hernan Crespo, que saiu por divergências internas. Muitas coisas podem explicar a saída do Crespo. Estopim foi o plano de treinamento do argentino para essa semana. Ele deu folga na última semana, na segunda, na terça e na quarta-feira, 3 dias de folga. E aí na quinta-feira, relatos de que o treino durou 40 minutos. Isso gerou uma revolta muito grande e foi então optada a saída de Hernan Crespo. Roger Machado assume a equipe do São Paulo. Técnico brasileiro, estava no Internacional e agora aceita o desafio de comandar o tricolor paulista, que está no G4 do Campeonato Brasileiro, briga na parte alta da tabela e foi recém-eliminado do Campeonato Paulista para o Palmeiras, que acabou sendo campeão da competição. A gente atualiza tudo no site do All Sport para você. Demitiu o técnico Hernan Crespo por divergências de planejamento para a temporada. A informação foi confirmada pelo clube no início da tarde e pegou o mundo da bola de surpresa. Segundo apurou aqui a reportagem do UOL, o tricolor entende que havia um desalinhamento entre expectativas da direção e o que era feito pelo técnico. O técnico dentro de campo, né, comandando os treinamentos curtos. Isso incomodava bastante a diretoria. Crespo se sentiu surpreso porque não percebia um ambiente de tanta divergência assim. Agora o São Paulo está atrás de um novo treinador, para o lugar do Hernan Crespo. Quem será que vai assumir esse lugar? Vamos chamar a reportagem, já está conectado conosco o Valentim Furlan. Valentim, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde também, Samir, Alicia, que aparecem aqui na tela. E aí, Valentim, você também foi surpreendido ou já estava esperando algo assim? Boa tarde. Boa tarde. Acho que todo mundo foi surpreendido, né? Ninguém esperava que o Crespo fosse demitido, apesar de o São Paulo ter sido eliminado de uma maneira que incomodou bastante internamente para o Palmeiras, por conta do jogo, toda aquela questão envolvendo o gramado sintético. O São Paulo foi com o time titular, não rendeu bem. Isso posto, vinha de uma sequência de 8 jogos invicto, né? 7 vitórias em 8 partidas. A primeira derrota foi justamente essa aí no Choque Rei.
Não se esperava uma demissão do Crespo. Porém, o que eu já escutava há algum tempo já é que existiam, de fato, algumas questões pontuais que geravam um certo desconforto entre direção e técnico. A principal delas, aquela questão do discurso do que o São Paulo lutava na temporada quando o Rafinha chegou. Rafinha chegou no São Paulo há mais ou menos um mês e nessa toada chegou dizendo que o São Paulo não podia adotar um discurso de perdedor, abro aspas aí inclusive, logo depois do Crespo dizer que o São Paulo lutava para buscar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso foi um dos episódios. Outra coisa que eu escutei que incomodou um pouco o técnico foram os reforços. O Crespo pediu alguns argentinos e, como vocês sabem, o São Paulo não trouxe nenhum argentino nessa janela de transferências. Pelo contrário, trouxe vários brasileiros e o que eu escutei é que a maior parte deles não partiram do Crespo. Partiram da direção, do Rui Costa, inclusive alguns deles já eram citados com o presidente Júlio Casares. Por conta disso, uma somatória de coisas traz a gente até aqui. Com a gente aqui, Valentim, conosco também vocês já viram o Samir Carvalho e a Alicia Klein. E aí, Alicia, boa tarde para você. Rodou o Crespo, será que vem Roger Machado para o São Paulo? É uma boa? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Samir, Valentim, toda a nossa audiência. Não há um segundo de paz no futebol, né? A gente estava aqui pronto para falar dos estaduais, dos campeões, e aí o São Paulo apronta essa para cima da gente. E tem uma questão que eu acho que a gente precisa falar, Diego, que é a questão financeira. Depois até quero que se o Valentim tiver informações sobre a multa rescisória, né, como isso está sendo planejado dentro de um clube que obviamente tem várias questões nesse sentido. Também já ouvi algumas pessoas falando o trabalho não era bom, né? E essa referência à eliminação para o Palmeiras. O que também não está muito ancorado na realidade, porque o São Paulo ser eliminado num jogo duro contra um dos seus maiores rivais, num campo que o São Paulo odeia, com reclamação da arbitragem, não dá para dizer que é um desastre completo, né? E o Palmeiras foi campeão do torneio. E o Palmeiras é um time que mantém o seu treinador há muitos anos, então também é um exemplo em que a longevidade deu certo. E tem a questão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, empatado em número de pontos com o Palmeiras, depois de um início de ano que tinha tudo para ser trágico. A gente chegou a discutir um receio de São Paulo cair no Campeonato Paulista. E, de repente, o trabalho do Crespo leva até a semifinal do Paulista, onde perde para o Palmeiras, que não é um absurdo, e consegue um excelente início de Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo briga com esse discurso de modernidade, de austeridade, de tudo que o novo presidente, o Maciel, está tentando emplacar, pegando aí os resquícios do trabalho do Casares, e aí absolutamente Doneida, pelo menos até onde a gente sabe, manda o Crespo embora, numa segunda-feira, no meio da tarde, sem que o São Paulo tivesse sequer jogado no final de semana, né? Se fosse uma questão só relacionada ao trabalho, poderia tê-lo demitido depois da eliminação para o Palmeiras, em que haveria um tempo maior para alguém trabalhar. E se fosse a questão só do discurso, ele já falou isso tem um tempo, não dá para ajustar o discurso, parece criança mimada, sabe? Meu brinquedo deu defeito, joga fora, compra outro. Dá para conversar as coisas, dá para alinhar. Então, me parece um pouco rápido demais essa decisão. E só para finalizar, Diego, a ideia de que ia ligar para o Felipe Luiz, traumatizado que está com a demissão da maneira como ela aconteceu no Flamengo, vendo a demissão do Crespo e o Felipe Luiz ia achar uma boa ideia ir para o São Paulo, também, gente, muita desconexão com a realidade. Para o Roger Machado é uma boa, né? É um treinador que normalmente também não encontra muito tempo para trabalhar nos seus clubes, mas achar que ia atrair o Felipe Luiz nesse cenário em que o Crespo é demitido, sendo um dos líderes do Campeonato Brasileiro, era muito difícil. E vocês, aliás, o Valentim, e aí, tem multa ou não tem multa? Tem 3,8 milhões de reais, aproximadamente 800 mil dólares, né, se a gente for fazer a conversão. E o Roger hoje, favoritaço, favorito absoluto. Eu escutei, inclusive, que o nome do Alan Barcelos da base, né, que foi muito bem nesses últimos meses, chegou a liderar o São Paulo ao vice-campeonato da Copinha, também foi citado bem como o do Fernando Diniz, que divide bastante opiniões, né. O do Diniz, inclusive, não avançou justamente por ter muita rejeição no centro da Barra Funda. Certo. E aí, Roger Machado, Samir Carvalho, o que você me diz? Boa tarde para você.
Boa tarde, Diego, Alicia, Valentim, os amigos e amigas do All News. Eu é um nome que já faz muito tempo que o Roger Machado não faz um excelente trabalho, né? Eu vou lembrar do Roger Machado, vamos dizer assim, voando no cargo em 2015. Lembra aquele jogo Grêmio e Corinthians, né? O Corinthians do Tite, o Roger do Grêmio. Enfim, o Roger Machado não emplacou. Não também muito por conta da sua qualidade, mas por conta desse imediatismo aí do futebol brasileiro. Agora, não faz sentido nenhum, né? O São Paulo tendo que pagar, né, multa para demitir o Crespo, é que a gente não entende, não sei se o Valentim também, né, tem informação se ele perdeu o elenco, porque a única coisa que faz um treinador ser demitido, sendo praticamente líder do Campeonato Brasileiro, né, como a Alicia disse, é o mesmo número de pontos que o Palmeiras. É só se ele perder o grupo. Se perder o grupo, aí fica complicado, né? Uma guerrinha ali com um grupo de jogadores, outra guerrinha aqui, enfim, aí não dá realmente para você permanecer com o técnico. Fora isso, não faz sentido você demitir o treinador que chegou na semifinal do Campeonato Paulista, não é grande coisa? Não. Mas, né, foi derrotado e eliminado pelo campeão, que é o Palmeiras, e líder do Campeonato Brasileiro, para você trazer agora o Roger Machado, que não faz um trabalho há muito tempo, né, um trabalho bom, e agora vai ter que começar do zero. Enfim, coisas do futebol brasileiro, né, Diego? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.